Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aqui a nossa aula de número 6, aula acerca de Abacuque, a vitória da fé em meio ao caos. E essa imagem aí, vem do texto, né, de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 ao 19. Que ainda que a figueira não floresça, que no caso seria, vamos dizer, não sei se é essa exatamente uma figueira, mas diz assim, eu me alegrarei em ti. Né? Isso aí é uma imagem, uma figura, mas ele está falando acerca de uma árvore muito importante para a sua região ali de Israel, Judá. Vamos lá, a gente vai estudar um pouquinho acerca desse livro, porque é o seguinte, é um livro que trata acerca do sofrimento, é um livro que tem questionamentos, assim como o livro de Jó, e nesse livro aí, o Abacuque começa com uma espécie de oração, ele começa interrogando a Deus, porque qual é o contexto? Se você estudar a história, você vai ver que houve um rei chamado Nabucodonosor, rei babilônico, que ele vai querer expandir o império da Babilônia. E ele tenta fazer isso de todas as formas, expandir o império babilônico e consegue, né, até chegar em Israel, em Judá mais ou menos, dentro da terra, do contexto da terra de Israel, da região ali. E Abacuque sabe que Israel vai perder a batalha contra Nabucodonosor. Né? Como profeta, ele era um profeta, e ele questiona a Deus. Por quê? Porque ainda que Israel fosse uma nação pecadora, uma nação desobediente, uma nação que não estava nem aí para Deus, né? Mas ainda assim era um povo da aliança, era um povo que Deus tinha resgatado do Egito, era um povo que Deus cuidava, era o povo da promessa, né? Da aliança. Por que estava acontecendo aquilo ali, sendo que Nabucodonosor, o povo babilônico, os caldeus, né, que eles chamam, eram mais cruéis, mais brutais, vamos dizer assim, do que o próprio povo de Israel, né? E Abacuque sabe que Israel deveria ser punido, mas por que que Deus usaria alguém mais cruel para punir, né? Israel, Judá? Por que que ele usaria alguém mais cruel? Esse que é o questionamento de Abacuque, né? E nossa, isso aqui é uma figura um quadro muito bonito, feito por Tissot, né? Jean Tissot, é um pintor francês, já falecido, mas ele fez vários desenhos da Terra Santa e pinturas, assim, acho que foi no século XIX, e ele trabalhava muito com uma ideia mais realista, né, das coisas. Ele pesquisava muito para ver como é que era o povo, as características, e são muito bonitas as pinturas dele. Isso aqui na verdade, é todo o corpo, né? Isso aqui foi só um recorte. E aí ele pintou como seria mais ou menos o profeta Abacuque na sua perspectiva. E aí o livro ele é um livro curto, é dividido em 3 capítulos. O primeiro é o questionamento de Abacuque a Deus. O segundo é a resposta que Deus dá a Abacuque. E o terceiro seria a resposta de Abacuque novamente a Deus. E é um livro muito interessante, porque às vezes a gente pergunta, né, por que que o mal acontece, porque Deus permite que coisas ruins aconteçam através de pessoas más. E é interessante que Deus ele é soberano, né? E ele explica que por mais que, digamos, ele permita e use pessoas ruins, às vezes para cumprir o seu propósito, essas pessoas elas não fazem isso como robôs. Elas são responsáveis diante de Deus pelo que estão fazendo. Deus pode ter permitido por um propósito, mas quem está fazendo o ato são elas. Né? E Deus ele vai punir, sim, as pessoas que fazem o mal. É isso que é importante. É isso que Deus vai responder para Abacuque. Ele vai falar algo muito interessante, que diz assim, isso aqui é a resposta de Deus para Abacuque. É um trecho. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele. Isso aqui, no caso, se não me engano, ele está falando de Nabucodonosor. Mas o justo, pela sua fé, viverá. Né? O justo, a pessoa que crê em Deus, ela precisa confiar em Deus, viver pela sua fé, mesmo diante de todas as impossibilidades. É por isso que o livro de Abacuque ele é considerado como se fosse, né, a vitória da fé em meio ao caos, porque ainda que a nação tivesse rebelde, as coisas estivessem dando errado, parece que estava todo mundo, né, conturbado, né, angustiado na mente, do coração, deveria se confiar em Deus. O justo viverá da fé. E aí, olha só, tanto mais que, aqui no caso, Deus continua falando, por ser dado ao vinho, deixa eu ajustar aqui, é desleal, homem soberbo, que não permanecerá. Isso aqui Deus está emitindo juízo, né? Que alarga como o inferno a sua alma, e é como a morte que não se farta,
e ajunta a si todas as nações e congrega a si todos os povos. Aqui, se não me engano, realmente é acerca de Nabucodonosor, que Deus está falando dos caldeus também, do império, né, que a soberba viria, através deles eles achavam que eles estavam fazendo aquilo porque eles eram os bons, os que conseguiam conquistar tudo, né? Mas tudo isso era pela permissão de Deus. O justo deveria aguardar, confiar em Deus, e Deus vai continuar a falar, né, acerca disso, que ele vai punir os caldeus. Ele permitiu, mas isso não anula a responsabilidade do homem. Então isso é muito importante dentro do contexto de sofrimento. Porque às vezes as coisas acontecem pela permissão de Deus, mas não significa que as pessoas que cometem isso ficam impunes, né? Assim como Nabucodonosor não ficou impune e nem o seu império, que caiu depois, né? E essa questão de, se você for ver o livro de Daniel, se fala o que aconteceu, a humilhação que Deus fez a Nabucodonosor, né? E como Nabucodonosor ficou com uma doença, não me lembro se agora o nome, hoje em dia os cientistas chamam de licantropia, se não me engano é isso, me esqueci agora, que é quando a pessoa ela começa a ter um problema psicológico e começa a imitar animal, e devido a isso começa a afetar o corpo da pessoa, que ela começa a ter umas certas características que parecem de animal mesmo, a orelha fica pontuda, enfim, parece um bicho, né? Nabucodonosor foi humilhado por um período de tempo, e ele depois volta a si, mas ele volta a si diferente, porque ele olha para cima, né? Mas interessante que aqui o justo, pela sua fé, viverá. Eu queria destacar esse texto aí, que Paulo vai falar depois também, o apóstolo Paulo citando esse texto. E é interessante que depois da resposta que Deus faz a Abacuque, Abacuque ele responde num louvor, num cântico. Então isso mostra que ele, além de profeta, era músico. E aí ele diz assim, né? É um texto, justamente de onde sai isso aqui, né? Essa imagem aqui foi uma adaptação, né? Ele pega e diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. E aqui no final ele dá uma instrução para a pessoa que iria cantar essa música, esse salmo. Para o cantor mor sobre os meus instrumentos de corda. E o que o livro de Abacuque ele nos ensina? Que nós devemos louvar a Deus e confiar nele. O justo viverá da fé. Confie em Deus, né? Nesse momento de angústia, de dificuldade, é a mesma lição que Deus faz para Jó, só que de uma forma diferente. Aqui, com Deus, com Abacuque, Deus vai dialogar, vamos dizer assim, vai explicar. E é interessante, mas a resposta de Abacuque é muito semelhante à de Jó. Se você leu, né, em algumas passagens, é muito parecida, né? Porque Abacuque diz: ouvi a tua palavra e temi. Né? Então, ou seja, ele reconheceu que Deus é Deus, que Deus está acima de tudo. E se nós confiarmos em Deus, nós vamos ficar também acima desses problemas e dessas dificuldades. Nós estamos enfrentando uma pandemia ainda, nós estamos, né, vendo pessoas sofrerem, às vezes até mesmo nós sofremos de ansiedade, de angústia, mas nós precisamos confiar. Que ainda que as coisas pareçam não estar dando certo, ainda que não deem certo, aqui Abacuque coloca que ainda que não haja fruto, não haja, né, haja necessidade, ainda assim, eu vou me alegrar em Deus. O justo viverá da fé. E isso aqui é muito importante, queridos. Essa lição ela é muito importante para nós. Que nós possamos ter confiança e alegria, assim como Abacuque teve. Primeiro ele tem perplexidade, ele fica angustiado, ele questiona, mas a resposta para isso é fé, confiança em saber quem Deus é. E que você possa também saber quem Deus é, que é muito maior do que todos esses problemas. Forte abraço, queridos. Até a próxima aula, que Deus abençoe. Fiquem atentos, haverá alguns questionários, alguns exercícios, trabalhos, tá bom? Fiquem atentos acerca disso também na plataforma. Forte abraço.
Tchau.